Anne da Ilha, capítulo 28. Uma tarde em junho. Às vezes me pergunto como seria viver num mundo onde sempre fosse junho, disse Anne ao subir pelos degraus da porta da frente, vindo do deflagrado e florescido pomar envolto no crepúsculo. Marilla e a senhora Lynde estavam ali, sentadas, conversando sobre o funeral da senhora Sansom Coates, a qual haviam assistido naquele dia. Dora, sentada entre elas, estudava suas lições aplicadamente, mas Dave estava sentado de pernas cruzadas na relva. Aparentava estar triste e deprimido, como se a sua única corvinha houvesse ido embora. Você ficaria cansada desse mundo, comentou Marilla com um grande suspiro. É possível que sim, mas neste momento sinto que levaria muito tempo para que isso acontecesse se todos os dias fossem tão encantadores quanto o dia de hoje. Tudo à nossa volta ama o mês de junho. Pequeno Dave, por que você está com essa carinha melancólica e invernal nesta época florida? Estou apenas enjoado e cansado de viver, respondeu o pequeno pessimista. Com 10 anos e já está assim? Poxa vida, que tristeza! Não estou brincando, redarguiu Dave, demonstrando dignidade. Estou desanimado, prosseguiu, reproduzindo a longa palavra com grande esforço. Por quê? Perguntou Anne, sentando-se ao lado do garoto. Porque a nova professora que veio substituir o Sr. Holmes, que está doente, deu-me 10 somas para fazer até segunda-feira. Amanhã vou ter que ficar o dia todo fazendo isso. Não é justo ter que fazer dever de casa no meu final de semana. Milton Balter falou que não ia fazer nada, mas Marilla me obrigou a fazer. Não gosto nem um pouco dessa senhorita Carson. Não fale assim de sua professora, Dave Kate. Ralhou a senhora Lynde com severidade. A senhorita Carson é uma pessoa muito agradável. Não tem cabeça cheia de tolices. Isso não parece muito atrativo, sorriu Anne. Gosto de que as pessoas tenham ao menos um pouco de tolice. Porém, tenho uma opinião sobre a senhorita Carson que me parece melhor do que a sua. Ontem à noite eu a vi na reunião de oração e ela tem um par de olhos que não me parecem tão sensatos. Agora, pequeno Dave, anime-se. Amanhã trará um novo dia e eu o ajudarei com as somas, tanto que eu puder. Não se deixe abater, escurecendo esta adorável luz do crepúsculo ao se preocupar com aritmética. Bom, está tudo bem então, exclamou Dave, animando-se. Se você me ajudar com as somas, vou conseguir terminar tudo a tempo de ir pescar com Milton. Pena que o funeral da velha tia Atosa foi ontem em vez de amanhã. Eu teria gostado de ir, porque Milton me contou que a mãe dele garantiu que a tia Atosa ia se sentar no caixão e falar poucas e boas sobre as pessoas que aparecessem lá para vê-las se enterrada, mas Marilla disse que ela não fez nada disso. A pobre Atosa jazia em paz em seu caixão, disse a senhora Lynde de forma solene. Nunca havia visto com um semblante tão tranquilo. Isso é que é. Bem, não foram derramadas muitas lágrimas pela partida dela, pobre alma. A família de Elisha Wright estava até agradecida por se livrar dela. Não posso dizer que os culpo por isso.
Parece uma coisa muito triste deixar este mundo e não ter uma única pessoa que lamente a sua partida, comentou Anne, estremecendo. Além dos pais, ninguém mais amou a pobre Atosa, nem mesmo o marido, isso é certo, afirmou a senhora Linde. Ela foi sua quarta esposa. Era como se o homem tivesse o hábito de se casar. Viveu só uns poucos anos após se casar com ela. O doutor disse que ele morreu de dispepsia, mas sempre pensarei que ele morreu envenenado pela língua de Atosa. Isso é que é. Pobre alma, sempre sabia detalhes da vida íntima dos vizinhos, mas nunca soube muito bem sobre si. Bem, de qualquer maneira, agora ela se foi. E creio que o próximo grande acontecimento em Avonlea será o casamento de Diana. Parece ao mesmo tempo engraçado e horrível pensar em Diana se casando, suspirou Anne, abraçando os joelhos e olhando em direção à clareira da floresta assombrada para a luz que brilhava na janela do quarto de sua amiga. Não entendo o que há de horrível nisso. Não quando ela está se casando tão bem, garantiu a senhora Linde com ênfase. Fred Wright é dono de uma ótima fazenda e é um modelo de rapaz. Ele certamente não é como aquele rapaz selvagem, elegante e malvado com quem Diana um dia quis se casar. Sorriu Anne. Fred é extremamente bondoso. Ele é extremamente como deveria ser. Você preferia que Diana se casasse com um homem mau? Você se casaria com um que fosse assim? Ah, não! Não gostaria de me casar com alguém que fosse malvado. Mas acho que gostaria que ele pudesse ser, mas não fosse. Ora, Fred é irremediavelmente bondoso. Espero que um dia você seja mais sensata, disse Marilla. Marilla soou um pouco amarga em sua declaração. Sentia-se dolorosamente desapontada com Anne. Ela ficava sabendo que Anne havia recusado Gilbert Blythe. As fofoqueiras de Avonlea cochichavam a respeito, mas ninguém sabia como o assunto chegara aos ouvidos de todos. Talvez Charles Sloane houvesse presumido algo a respeito do assunto e espalhado suas suposições como fato. Talvez Diana houvesse confiado em Freud e ele tivesse sido indiscreto. De qualquer forma, o fato já era conhecido por todos na ilha. A senhora Blythe não mais perguntava a Anne em público ou em privado se ela recebera notícias de seu filho ultimamente, e a cumprimentava com frieza quando se cruzavam. Anne, que sempre tivera muito apreço pela alegre e jovial mãe de Gilbert, sofria em silêncio por essa atitude. Marilla não disse nada, mas a senhora Linde lançou várias ironias exaltadas sobre o assunto, até que chegaram novas fofocas aos ouvidos dela por meio da mãe de Moody Spurgeon Macpherson, dizendo que Anne havia encontrado outro pretendente na universidade, que era rico, bonito e admirável, tudo em um só rapaz. Depois disso, a senhora Linde segurou a língua. Mas, no âmago do seu coração, continuava a desejar que Anne tivesse aceitado Gilbert. A riqueza é muito boa, mas nem mesmo a alma prática da senhora Linde a considerava essencial. Se Anne gostasse mais do charmoso desconhecido do que de Gilbert, não havia nada mais a ser dito. Mas a senhora Linde teve medo de que ela cometesse o terrível erro de se casar por interesse. Marilla, no entanto, conhecia Anne muito bem,
para ter esse tipo de visão sobre ela. Mas sentia que algo havia terminado muito mal no esquema universal das coisas. O que tiver de ser, será, sentenciou a senhora Lynde, triste. E o que não tem que ser, algumas vezes acontece. E eu não consigo deixar de acreditar que é o que vai acontecer no caso de Anne, se não houver uma providência divina para intervir. Isso é que é, suspirou. Receava que a providência divina não intervisse, e ela, de sua parte, não se atreveria a fazê-lo. Anne havia ido perambular pela bolha da Dríade, e lá estava enroscada entre as samambaias, sentada na raiz da grande pétula branca, onde ela e Gilbert tantas vezes se sentaram em outros verões. Quando o período das aulas terminou, ele tornou a ir para o escritório do Daily News e Avonlea parecia muito monótona sem a presença dele. Gilbert nunca mais escrevera a Anne, de modo que ela sentia falta das cartas que não chegavam. Roy, em contrapartida, escrevia-lhe 2 vezes por semana, e suas missivas eram refinadas, composições dignas de serem publicadas num memorial ou numa biografia. Quando lia as palavras dele, Anne sentia-se ainda mais profundamente apaixonada, mas seu coração jamais dera o estranho, rápido e doloroso salto ao receber suas cartas, diferentemente do dia em que a senhora Hiram Sloane lhe entregou um envelope, no qual ela logo reconheceu a caligrafia vertical de Gilbert. Ela correu para Green Gable, refugiando-se em seu quartinho, e abriu ansiosamente o envelope. No entanto, encontrou apenas uma cópia datilografada de um folheto ilustrativo sobre alguma atividade na universidade. Só isso e nada mais. Frustrada, Anne atirou o inocente folheto ao chão e sentou-se para escrever uma carta especialmente carinhosa para Roy. O casamento de Diana aconteceria dentro de 5 dias. A Casa Cinza, em Orchard Slope, encontrava-se num grande rebuliço de assados, preparações, fervuras e cozidos, pois haveria ali uma grande festa que entraria para a história de Avonlea. Anne, evidentemente, seria a dama de honra, conforme combinado quando tinham 12 anos, e Gilbert viria de Kingsport para seu padrinho. Anne estava desfrutando da animação de muitos preparativos, mas carregava uma aflitiva dor no fundo do coração. De certo modo, ela estava perdendo sua querida e velha companheira, e a casa em que Diana iria morar ficava a 5 quilômetros de Green Gable, de maneira que o antigo e constante companheirismo que as unia nunca mais seria o mesmo. Anne olhou a luz do quarto de Diana e pensou no que aquela luz significara para ela durante tantos anos. Mas, em breve, a luz já não brilharia mais nos crepúsculos de verão. 2 grandes e dolorosas lágrimas rolaram de seus olhos acinzentados. Pensou: como é horrível que as pessoas tenham que crescer, se casar e se mudar. Se você gostou, não esquece, curte esse vídeo, deixe um comentário.